Olá, pessoal. E aí, como estão nesta quarta-feira? Tudo certo? Então, eu tava olhando os vídeos antigos, né? E até agora, acho que faz que uns 2 meses já que a gente tem o canal aí, eu ainda não tinha falado de estresse, né? Estresse é um dos tópicos de psicologia aí mais recorrentes, né? Mais procurados, que as pessoas mais se interessam, né? Por que será, né? Porque tá todo mundo estressado. Então, né, o que que seria esse estresse? Porque a gente escuta isso coloquialmente, né, virou senso comum. Então, tô estressado, sabe que eu tô estressado, não sei o quê. E a gente aprende a meio que identificar tateando o que seria o estresse, mas sem de repente ter essa definição mais fechada, mais científica, vamos chamar assim. Então, o que que seria o estresse, né? O estresse, eu estava procurando até a referência para a gente conversar aqui, e é interessante porque ele não é um consenso, assim, ele não, né? A gente tem dois termos que eles se confundem, dois usos da palavra que se confundem. A gente tem o estresse, que seria a resposta psíquica, comportamental e fisiológica aos eventos, e que ela seria uma resposta tida como normal, como esperada. E a gente tem também o estresse sendo usado quase que no mesmo contexto, mas o estresse se relacionando com o problema, ou seja, quando essas respostas elas se tornam demasiadas ou frequentes demais. E daí, nesse caso, a gente fecharia o que seria um quadro de estresse, né? Então é importante fazer essa distinção. Sentir estresse de vez em quando é esperado, é parte do nosso processo, né? Quando tu tá fazendo alguma coisa, tu vai ter uma mobilização do teu sistema, porque tu tá, né, se investindo tua energia ali naquele momento, então não necessariamente seria algo ruim. Até esse meu aparelho aqui, que ele é um Smart Band, ele fala, né, sobre estresse ali, tem um indicador de estresse, ele diz, esse estresse é tranquilo, não tem problema, mesmo quando ele dá uma passadinha. Mas se a gente está constantemente nesse estado de estresse, então isso se torna um quadro, ele começa a causar efeitos tanto psicológicos quanto fisiológicos mesmo. A gente começa a ter problemas no corpo mesmo, né? Inclusive já se demonstrou uma relação bem próxima entre o estresse e muitos problemas crônicos, né, que a gente desenvolve, problema de coração, hipertensão, problemas né, cardiopatia de modo geral, problemas até na parte gastrointestinal, a própria doença de Crohn, chamada doença de Crohn, ali ela tem uma correlação, né, com o estresse, porque à medida que a gente responde ao ambiente, né, estando sempre estressado, o nosso organismo também se mobiliza e faz com que a gente tenha aquelas corridas para o banheiro, né, e se isso é muito frequente, ele também colabora para a construção do quadro de Crohn, né, da doença de Crohn. Então, tem uma série de condições fisiológicas que elas estão relacionadas ao estresse descabido, né? Aquele estresse fora do que seria esperado. Mas daí entra essa questão, né? Importante. O que seria um estresse tido como aceitável, né? O meu Smart Band vai falar isso para mim. Não, brincadeira, não estou falando isso. A gente tem que saber identificar isso no nosso dia a dia, né? Claro que as ferramentas nos auxiliam, mas a gente tem que começar a identificar isso no dia a dia. E eu diria, aí começa a entrar um pouquinho minha opinião pessoal e não mais tanto uma questão científica, né? Minha opinião pessoal seria a de que o estresse, ele só deveria ocorrer na nossa vida em momentos pontuais, quando a gente está se ajustando a uma situação, né? Se o nosso ritmo de vida, ele é o tempo todo envolvido em estresse, a gente tem que procurar identificar as causas desse estresse para a gente identificar como que a gente poderia amenizar essas causas, ou até como eliminar a causa se ela não, né, porque no primeiro caso seria algo de que ela é parte do nosso processo. Vamos imaginar assim, um médico que ele é plantonista, em momentos que vai entrar lá, dar um acidente, vem uma pessoa correndo, ela precisa do estresse, porque o estresse, né, a parte positiva do estresse, que ativa aquele mecanismo lutar ou fugir, ou luta e fuga, como vocês preferirem, ele mobiliza o nosso sistema para a gente ter uma resposta rápida e assertiva, né? Então tu fica extremamente focado e tu fica em alerta, então isso ajuda a gente a desempenhar alguns papéis. Então nesse caso é esperado, né? O médico ele vai ter que, aí o que que se faria no ambiente laboral ali, no ambiente de trabalho, né, do médico, por exemplo? Ele ter espaços para descanso, tem momentos em que ele não é plantonista, né?
Ele não pode ser plantonista o tempo todo, ele tem que ser plantonista em alguns dias, em outros não. Mesma coisa acontece, por exemplo, com o bombeiro. Bombeiro ou polícia, né? A polícia vai atender chamados de plantão, ela não pode estar o tempo todo em plantão, ela tem que ter momentos em que ela tem o descanso e que ela pode desligar, né? E só que, o que que pode acontecer? Em algumas situações, o trabalho, ou seja, o ambiente externo prevê algo para endereçar estresse, mas a gente internamente não está conseguindo. Ou seja, usando o mesmo exemplo do médico ali. O médico não é plantonista todos os dias, mas nos dias que ele não é plantonista, ele continua, vamos chamar assim, com o termo corrente aí que se usa, né? Pilhado. Ele segue pilhado relacionado ao trabalho dele, pensando, né? Ai, mas o que que vai acontecer com o paciente X? O que que deveria ter feito não sei o que com o paciente Y. Então, isso está mostrando que ele não está sabendo lidar com o contexto de trabalho dele mesmo, né? E é isso que eu quis dizer com o segundo ponto. A gente precisa começar a olhar também para dentro da gente, para a gente começar a identificar como a gente lida com os fatores externos. Muitas vezes a gente que coloca o peso no agente externo, que faz com que ele nos estresse, né? Eu sei que em algumas situações não é assim. Em algumas situações tu realmente está em uma situação de abuso, por exemplo, por exemplo, num ambiente de trabalho novamente, falando em ambiente de trabalho, né? Tu tem aquele chefe que ele é autoritário, que ele faz um abuso, uma violência psicológica contigo, que ele faz o assédio moral contigo o tempo todo. Então, nesse caso, é compreensível que tu esteja estressado. Mas daí cabe o questionamento, por que que eu estou nesse ambiente de trabalho em que uma pessoa está, em que eu me subjugo a essa pessoa que está fazendo assédio moral comigo? Existe uma necessidade social? Então tem que tentar a médio prazo, não diria nem longo, porque isso se torna um problema sério para ti no futuro. Mas a médio prazo, tu verificar o que que tu poderia fazer, de repente trocar de emprego, de repente verificar com o RH o que, né, está acontecendo, se for uma empresa que tem um RH bem estruturado, porque, né, lembrando, existem leis contra isso, então isso não pode acontecer recorrentemente, né? Mas às vezes a gente está num ambiente de uma empresa pequena e tu não tem RH, tu não tem suporte, aí de repente cabe tu começar a se questionar como profissional, será que eu não deveria estar buscando um lugar que eu sou mais, que eu tenho um ambiente mais saudável de trabalho, mesmo que seja de repente às vezes para ganhar um pouco menos, mas para tu construir uma carreira com um horizonte melhor no futuro, é um dos casos. Outro exemplo, né, para sair um pouquinho do exemplo de trabalho, de repente constantemente tu tá num ambiente de estresse em casa, né? De repente, tu e a tua esposa ou teu marido estão brigando o tempo todo. O casamento de vocês virou uma constante de brigas. Tá na hora de pisar no freio, sentar e conversar para ver o que está acontecendo, né? Se realmente isso tem. Geralmente, esses conflitos pequenos que a gente tem no casamento não são sobre os 20 centavos, né? Não são sobre aquelas coisas pequenas. São sobre outras situações que estão por detrás dessas coisas miúdas. Então, cabe fazer uma reflexão e verificar onde que está a causa dessa história. De repente em algum ponto ficou alguma coisa mal resolvida que vocês têm que resolver, etc. E de repente tem algum problema de saúde física ou mental que está fazendo com que você responda de uma maneira para o teu cônjuge ou teu cônjuge está respondendo de uma certa maneira contigo. E, de novo, cabe a busca por um auxílio, resolver essa questão específica, para daí isso não ser mais um foco de estresse também, né? Então, são N fatores que podem resultar em um ambiente ou em uma situação de estresse e que a gente precisa estar endereçando para não viver num constante condição de estresse na nossa vida, né? Então, a mensagem de hoje seria mais essa, né? Você não precisa viver constantemente num ambiente de estresse para desempenhar bem, para ir bem no teu trabalho, ou para ser um bom marido, ou para ser um bom pai. Não, você tem direito de sentir as coisas e tem direito de ter os teus momentos, os teus espaços para tu é, é, recarregar as baterias, para tu espairecer. E ambientes em que isso não é possível, é um ambiente para a gente questionar de por que ele existe na nossa vida, né? E é isso então, pessoal. Muito obrigado aí por vocês emprestarem os ouvidos e olhos para mim aí, né? Tudo de bom aí e até amanhã. Amanhã nos vemos novamente. Tchau, tchau.